Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal onde nós fazemos análises bíblicas. O objetivo do nosso canal é fazer comentários da revista da Escola Dominical da CPAD, da classe dos adultos, e também nós trabalhamos com análise bíblica. Nós estamos fazendo um estudo minucioso da carta aos Efésios, tá? Até para ajudar, né, no comentário das lições do segundo trimestre de 2020, que nós estamos estudando a carta aos Efésios, tá? E nós estamos estudando o capítulo 1 de Efésios. Nós já temos 3 vídeos lá na playlist Estudo da Carta aos Efésios. Se você quiser assistir, é só ir lá, né? Tem 3 vídeos lá. Nós já estudamos até o versículo de número 10, do capítulo 1, até o versículo de número 10. Hoje nós vamos iniciar no versículo de número 11. Mas antes, se você é novo aqui no canal e desejar inscrever-se, se você quiser me ajudar, isso me ajuda bastante, né? Você possa fazer a sua inscrição no meu canal, acionar o sininho das notificações, que isso é muito importante para que você receba os vídeos postados aqui no canal, né? Deixar o seu like, que isso aí fortalece também o nosso canal, e também, se for possível, né, se você sentir de Deus de me ajudar, você possa também compartilhar este canal nas suas redes sociais, tá bom? Muito obrigado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e vamos ao estudo que nós temos para hoje. Carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 11. Diz o seguinte: Nele digo, em quem também fostes feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Nós comentamos no primeiro vídeo desta série de estudos, de análise da Carta aos Efésios, sobre a eleição e a predestinação. Nós não vamos falar, eu já falei no primeiro vídeo, vamos falar aqui de novo, entrar neste mérito de quem está certo, né? Os calvinistas ou os arminianos. Isto é uma disputa dos séculos, né? E eu acho que não é frutífero para o nosso objetivo aqui nesse vídeo. Porém, nós podemos falar os propósitos, porque está aqui na Bíblia, né? Não tem como sair do que está aqui. No versículo 4, Paulo vai falar da eleição. E no versículo 5, da predestinação. Ok? E nós temos 2 objetivos. Um para a eleição e o outro para a predestinação. Então, o objetivo da eleição, segundo o versículo 4, é para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. De que maneira se dá esta eleição? Aí nós podemos deixar para um outro assunto, como já diz, é um debate de séculos, né? Os calvinistas dizem que a eleição se dá de uma maneira, os arminianos dizem que se dá de outra maneira. No versículo 5 nós temos o objetivo da predestinação. A predestinação tem como objetivo, né, a Bíblia diz aí no versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então ele nos predestinou para sermos filhos de adoção. Então é o objetivo da eleição, sermos santos e irrepreensíveis em amor. O objetivo da predestinação, para sermos filhos de adoção, filhos de Deus por adoção. Tá? Então, a predestinação é bíblica, é um assunto bíblico que está nas Escrituras. Tá? Há uma divergência, como eu já disse, de pensamentos, porém esse não é o nosso objetivo aqui, bater o martelo e dizer quem está certo e quem está errado, né? O nosso objetivo aqui é fazer uma análise e o versículo 11 fala que ele nos predestinou conforme o seu propósito. Então, Deus não faz nada sem propósito. Deus não age sem propósito. Então, ele teve um propósito na eleição e na
predestinação. Então vamos lá. O versículo 12 diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então, a nossa eleição, a nossa predestinação, segundo o propósito e o conselho da vontade de Deus, tem um fim. Qual é o fim? De nós sermos motivos de louvor a Deus. Isso é importante, por quê? Porque nós precisamos entender que a nossa vida, a nossa remissão, a nossa eleição, a nossa predestinação, a nossa vida cristã, o plano de Deus para nós precisa ser um motivo de louvor a Deus, para o louvor da sua glória. Então nós precisamos entender que nós fomos chamados para louvor da glória de Deus. Nós precisamos ser um sacrifício de louvor para Ele. O mundo, a sociedade, né, precisa entender que nós somos para louvor da glória de Deus. O versículo 13 diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então aqui nós temos uma outra doutrina bíblica, que é a doutrina do selo do Espírito Santo. Né? O que é o selo do Espírito Santo? Né? Nós temos que esse selo, ele é para quem aceitou a Cristo como Salvador. Né? O selo é para quem aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né? O único Senhor e Salvador da sua vida. O que é esse selo? Esse selo, né? A palavra no grego aí é arrabon. Arrabon significa depósito, ou penhor, ou garantia, né? É como se fosse uma primeira parcela de uma dívida. É uma segurança, né? É um termo talvez até comercial, né? Nos nossos dias, talvez poderia ser o que nós chamamos de calção, né? O calção, quando você vai comprar alguma coisa, você dá uma garantia, uma entrada, e aquilo é uma garantia de que você vai pagar o restante, né? O selo aqui também, ele tem o sentido de propriedade, né? Então nós fomos selados pelo Espírito Santo, tá bom? Selados pelo Espírito Santo, ou seja, depois que nós cremos, o texto parece que estipular em uma sequência, né? Ó, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, primeiro nós ouvimos a palavra, depois nós cremos, nosso sentido é iluminado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e depois, tendo a capacidade de entender a palavra e crer, nós cremos. Crendo, nós somos selados. Tá? Nós só queremos fazer aqui uma diferenciação, porque antigamente nós que somos assembleianos, né, nós antigamente ouvíamos os irmãos se referir ao selo como o batismo no Espírito Santo. Alguém dizia assim: você já foi selado com o Espírito Santo? Ou seja, você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já fala em línguas? Nós temos que fazer aqui uma separação, porque são duas experiências. Então, primeiro nós cremos, ouvimos a palavra, cremos, fomos selados.
o Espírito Santo vem habitar em nós. Se nós voltarmos um pouquinho lá no Evangelho de João, versículo 14, Jesus ele vai falar sobre isso, esse assunto, João vai registrar, versículo 14, capítulo 14, versículo 16 e 17, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco e estará em vós. Então agora o Espírito Santo, ele não vem nos visitar, né? E vai embora. Não, ele habita conosco, tá? Ele habita naquele, através do selo, ele sela e ele vem habitar naquele que crê, aquele que tem crido, que aceitou a Cristo crendo no seu sacrifício. Então, esta palavra selo aí é uma garantia, né? É um penhor. É algo que garante que a nossa salvação está garantida. Tá? Enquanto nós estivermos em Cristo, a nossa salvação, por causa do penhor, da presença do Espírito Santo, a nossa salvação é garantida. Tá? Nós temos o apóstolo Paulo, se você olhar lá no capítulo de número 1, do capítulo de número 1, no versículo 3, ele começa um louvor, começa uma doxologia, né, que vai até o versículo de número 13, até o 14, melhor dizendo, né? E nesse trecho da Escritura, ele vai louvar a Deus, né? E ele, até no texto grego, essa perícope de 12 versículos, ela é uma sentença só, é como se fosse uma frase só. É uma sentença de louvor. Então Paulo vai louvar a Deus pela revelação que ele deu, por aquilo que Deus fez conosco, né? Nós já comentamos isso nos 3 vídeos anteriores. Você pode acessar a playlist lá para você ver, né? Então aqui o que nós queremos ressaltar aqui é que nessa perícope, né, do versículo 3 até o 14, Paulo usa por cerca de 10 vezes 3 expressões, né? Nele, ou seja, em Cristo, na palavra nele, no Senhor e em quem. Então, nele, no Senhor e em quem. Você encontra isso no versículo 1, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 9, no 10, no 12 e no 13. Em quem, nele e no Senhor. Ou seja, Paulo ele usa muito esta expressão. Para você ter uma ideia, nas 3 epístolas de Paulo, Paulo usa por cerca de 164 vezes a expressão em Cristo. Então, tudo é em Cristo. A nossa eleição é em Cristo. O texto diz aí, ó, versículo 4, porém ele nos elegeu nele. Então, a nossa eleição é nele. Saindo dele, não tem como ser eleito. A nossa predestinação é nele, então tudo é nele. Então é nele que nós também fomos selados. Tá bom? Nós cremos nele, fomos selados e hoje nós temos o penhor da herança, ou seja, a garantia que a nossa herança celestial, enquanto estivermos em Cristo, nós não perderemos de forma alguma, nós não perderemos essa herança. Vamos comentar mais um versículo aqui, né? Que é o versículo 15, que diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor e o vosso amor para com todos os santos. Aqui nós começamos um outro parágrafo, né? O texto tem Bíblias que já tem essa diferenciação de parágrafo, né? Então nós terminamos a saudação, né? Paulo mostra os destinatários,
do versículo 3 até o 14 é a bênção, né? As bênçãos espirituais que nós recebemos nos lugares celestiais em Cristo. E agora Paulo vai falar de duas coisas, duas características dos Efésios. Primeiro, o amor, né? Não, o primeiro, a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, é a primeira característica boa, excelente dos Efésios, era que a fé deles era baseada em Cristo. Quando nós vamos para a carta aos Hebreus, o capítulo de número 12, carta aos Hebreus, capítulo de número 12, o versículo 1 e 2 diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha o versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Então, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, é nele que nós precisamos olhar. Tem pessoas que desanimam do caminho da vida cristã, por quê? Porque ele olha para outras partes, outros rumos. O nosso objetivo, o nosso alvo é Jesus Cristo. Por isso nós devemos olhar para Jesus Cristo. E uma outra característica dos Efésios, no versículo 15, é o amor para com todos os santos. Né? É o amor para com todos os santos. Aliás, fazendo uma ressalva aqui, o amor, ele é o distintivo do cristão. Jesus disse o seguinte, as pessoas vão conhecer vocês como meus discípulos porque vocês amam uns aos outros. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, que ameis uns aos outros. Né? O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo de número 1, e do versículo de número 22, o apóstolo Pedro diz o seguinte: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Olha que coisa interessante. Amai-vos ardentemente. Então, o amor, ele era uma das características dos Efésios, da igreja em Éfeso, né? O amor. E eu tenho, o que Paulo diz, né? Eu tenho ouvido a fé que há entre vocês e o amor para com todos os santos. Ou seja, Paulo diz o seguinte, repetindo, pelo que ouvindo eu também a fé. Então, Paulo, ele ouvia, tinha notícias da conduta da igreja em Éfeso. Ele ouvia a conduta. As pessoas falavam, a igreja em Éfeso é uma igreja que realmente tem a fé no Senhor Jesus. A igreja em Éfeso tem realmente amor para com todos os santos. Então, esse é um exemplo para nós, um exemplo da igreja de Éfeso. Fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. Vamos encerrar a nossa análise por aqui, né? Vamos parar no versículo 15. Depois nós vamos tentar terminar aí, né? Para o vídeo não ficar muito grande, vai ser entre 15 e 20 minutos, né? Porque hoje as pessoas estão numa correria tremenda e às vezes elas se desanimam de ver e assistir um vídeo muito grande. Então vamos ficar aí entre 15 e 20 minutos. Então nós estudamos até o versículo 15, ok? Espero você no próximo vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.